Olá, meus queridos. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para vocês um grande favor, tá? Se esse vídeo agregar um pouco de conhecimento para vocês, por favor, deixem seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim. Isso incentiva que eu continue a gravar esses vídeos para vocês, ok? Um abraço. Então, nós vamos iniciar essa partezinha que seria o reino fungi, né? A ciência que estuda o reino fungi, a ciência que estuda os fungos, é a micologia. Então, às vezes aparece lá micologia. Ah, o cara estuda o mico. Não, micologia estuda os fungos. Então, aí tem alguns fungos aí, né? Fotografia para vocês verem. Aqui em cima tem o Amanita muscaris, né? Que é aquele vermelhinho com pintinhas brancas que a gente sempre falou para vocês, que não era aqui no Brasil, mas que hoje está aí, e tal, e tal, e tal. Né? Isso tudo que está aparecendo aí são os chamados corpos de frutificação. Tudo isso é corpo de frutificação. Né? O fungo, realmente, ele está abaixo deles, no solo. Corpinho de frutificação, estrutura que ele usa para reprodução, né? Que a gente chama de cogumelo e assim por diante. Tá? As principais características, todos eles são eucariontes, então veja, eucariontes é aqueles que têm células com núcleo, então as células nucleadas, são todos heterótrofos, atenção, heterótrofos, ou seja, não fazem fotossíntese, eles precisam se alimentar de outros seres, então nutrição heterótrofa. Tá? E heterótrofa por absorção, que a gente diz digestão extracorpórea, né, fora do corpo. Então, a digestão dos fungos é extracorpórea, ou seja, ele vai produzir uma substância que vai ser jogada para fora do corpo dele. Essa substância fora do corpo vai digerir o alimento e aí ele vai só absorver. Isso acontece com as aranhas também, né? A aranha pica, injeta o veneno digere todas as partes moles da mosca e aí ele suga aquilo como uma sopa, né? A mesma coisa acontece com os fungos. Eles produzem substâncias que tendem a liquefazer o alimento e depois absorvem, tá? Eles são sapróbios é que se alimenta de restos de outros seres, né? Então vão se alimentar lá de animais que morrem, de folhas que caem, então são sapróbios. Eles são parasitas ou predadores, então podem ser parasitas. Existem fungo parasita, pior que parasita é aquele que produz doença. Então toda doença, por exemplo, que nem lá, pano branco, aquelas manchinhas brancas que as pessoas têm na pele, né? A pessoa morena consegue ver umas manchinhas brancas, como se fossem umas bolinhas dentro, né? Aí pinge, tá? É um fungo. Pé de atleta é um fungo. São fungos o quê? Parasitas. Estão se alimentando de outros seres, inclusive nós. Né? Então, são parasitas. E os predadores, existem, hoje nós sabemos, alguns fungos aquáticos e terrestres que conseguem fazer armadilha. Nesse desenho bem no canto aqui, né, da apostila de vocês, da apostila não, no slidinho que vocês estão vendo ali, vocês estão vendo um parasita aqui, um parasita não, um nemateuminto sendo preso por um fungo. Ó. O fungo enrolou-se nele. E ele aqui, ó, foi laçado e não vai sair daqui. Então é um quê? É um predador. São poucos, mas existem, né? Então são predadores. E o vestibular adora esses detalhezinhos, né? Sórdidos ali, né? Que a gente não vai lembrar lá na hora, tá? Vocês vão, né? Porque agora vocês sabem, ó, sapróbios, parasitas, predadores. Tá? Então, eles são heterótrofos, ok? A substância de reserva deles, o açúcar de reserva, é o glicogênio, igual a nós. Então, veja como ele tem características de animal. Glicogênio, açúcar de animal. Parede celular de quitina. Quitina é o que forma o exoesqueleto de alguns artrópodas. Então, veja, também característica de animal. Então, ó, ele não é uma planta, né? A gente costuma confundir, né? Fungo dizendo que ele é uma plantinha, na verdade ele não é.
ele tem características aqui animais junto com ele, né? E essas características é que puxaram ele para um grupo distinto. Não é planta, né? Mas também não é animal por ter outras características, ok? Eles podem ser uni- ou pluricelulares, então são formados por uma única célulazinha ou várias célulazinhas lá, formando o corpo de frutificação, por exemplo, é multicelular, é formado por várias células. Corpo formado por hifas, não tem tecido verdadeiro aqui também, tá? Então, corpo formado por hifas, e o conjunto de hifas recebe o nome de micélio. Então, hifa é uma coisa, e o conjunto de hifas, o micélio. Veja aqui, que é a principal estrutura do fungo, então a gente vai mostrar para vocês. Então, aqui vocês estão vendo as hifas. Hifa é esse prolongamentozinho que você está vendo aqui. As bolinhas azuis são os núcleos, tá, dessas células nucleadas, né? Então, ele pode ser assim, chamadas de cenocíticas. Então, hifa cenocítica é aquela que não tem nenhuma barreirazinha aqui, né? Não existe uma barreira aqui, que separe as células aqui. Então, é chamada de hifa cenocítica. Nós temos a hifa septada simples, que você tem um septozinho ali, tá vendo? Separando as células com um núcleozinho. Mas veja que existe um intercâmbio entre cada uma delas. Os trabiques aqui, né, essas divisõezinhas aqui, eles não se tocam. Então, uma célula entra em contato com a outra. A simples tem um núcleozinho dentro de cada uma, né? E a hifa septada dupla é aquela que tem 2 núcleozinhos em cada uma. É só a forma anatômica que ela tem, né? Então, cenocítica, tá? Monocariótica, dicariótica. Monocariótica, que tem um cário, um núcleo, dicariótica, que tem 2 núcleozinhos. Não existe com 3, tá? Às vezes aparece uma pontinha lá, que pode aparecer 3, mas o resto da hifa normalmente é 2 ou 1 núcleozinho que tem lá dentro, ok? Então, isso é uma hifa, um prolongamentozinho que você tem lá. É o fungo, tá? Quando eu falo em hifa, eu estou falando realmente do fungo. Por quê? Quando eu reúno várias hifas junto, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter, né, hifas juntas, eu vou ter uma estrutura mais complicada, né, mais sofisticada, como vocês estão vendo aqui. Olhe uma radiografia do cogumelo. O cogumelo, como ele é por dentro? Cheio de hifas. E o conjunto de hifas recebe o nome de micélio. Então, tudo isso aqui é um micélio, porque vocês estão vendo uma porção de hifas junto. Os micélios vão se amontoando, saindo da terra, e vão formar esse corpinho de frutificação que vocês estão vendo aqui. Esse corpinho de frutificação é por onde o fungo vai se reproduzir. Então, isso aqui só se forma, né, na época da reprodução. Às vezes a gente está vendo lá um cogumelinho, né, na grama, daí vai lá o cachorro, você está olhando lá, o cachorro lá bate com a pata, arranca, né, o cogumelo. Ai, meu Deus, matou o cogumelo. Não matou nada. Ele arrancou o corpo de frutificação só. O fungo, depois de um certo tempo, vai produzir outro no lugar. Tanto que champignon, veja, plantação de champignon é assim. Quando o champignon tem lá uma determinada altura, o cara vai lá e arranca eles da serragem, que normalmente eles são criados, né, na madeira. No outro dia, já começou a aparecer outras pontinhas lá, que em alguns dias depois já formou um novo corpinho de frutificação. Ele vai deixar crescer um pouquinho e vai lá e coleta de novo, né? Então, o corpo de frutificação é formado por uma porção de micélios dentro. Anatomicamente, tá? Essas aqui são as partes de um cogumelo. A partezinha de cima, né, é chamado de chapéu pilo. Então, o píleo, ou chapéu, é essa partezinha aqui de cima. É exatamente nessa partezinha aqui de cima que nós vamos ter a proteção, inclusive a classificação conforme a forma, da parte reprodutiva, que é o himênio que vocês têm ali embaixo. Esse himênio é onde nós temos a formação de esporos. Aí você tem aqui, né, como se fosse um pequeno caulezinho, que a gente chama de estipe ou pé, né? Então, a estipe ou pé está aqui. Quando ela vai crescendo, um tecido que protegia acaba se rompendo.
né? Então a gente chama essa parte de baixo, que normalmente aparece no fungo, de volva. Então nós temos a volva, o estipe, o anel normalmente eles aparecem, né? Então volva, estipe, himênio e chapéu ou píleo aqui em cima. Essa, no vestibular, seriam as partes que você tem do cogumelinho. Tranquilo? Beleza? Ok? Então, veja, a parte reprodutiva, formação de esporos aqui, né? A vegetativa é o crescimento e nutrição, que é normalmente feita pelas hifas, ou, no conjunto, os micélios que você tem aqui embaixo. Como é que é a reprodução? Como é que os fungos se reproduzem? Gente, uma das coisas mais difíceis que existe é a reprodução de fungo, da gente saber, né, a reprodução dos fungos, principalmente da reprodução sexuada. Tá? Por isso, veja, aqui ele fala de reprodução assexuada, que é a mais simples. As reproduções assexuadas podem ser por fragmentação do micélio, ou seja, quando o micélio se parte. A partezinha que ficou vai dar origem a um novo fungozinho. Os micélios são muito resistentes, um pedacinho de micélio já é o suficiente para ele continuar. Os fungos são resistentes no ambiente, né? Nos unicelulares, fungos unicelulares, pode ser por brotamento ou gemulação. Brotamento ou gemulação é esse pinguinho pequenininho que está nascendo aqui em cima, né? Então aqui, ó, eu risco aqui, né? Ó, pode ver, aqui também, ó, está formando um brotinho, tá? Tá brotando daquela maior. Depois que fica grande, ele se destaca, né, do maior. Esse aqui é um exemplo, né, de reprodução do Saccharomyces cerevisiae, do fermento biológico, né? Então ele se reproduz dessa forma. E existe a esporulação dos uni e dos pluricelulares, tá? Então isso que vocês estão vendo aqui, ó, é o corpinho de frutificação de alguns fungos que a gente inclusive nem vê. O micélio a gente não vê, a gente só vê o corpinho de frutificação dele. Quando, por exemplo, você pega lá uma laranja que tem aquele bolor verde em cima dela, é isso aqui que você está vendo, ó, essas pecinhas pequenininhas aqui. Você não vê o micélio, ele é microscópio, ele é formado por algumas células, uma do ladinho da outra, né? Então, o que você vê, né, é essa estrutura aqui, aquele verdinho, que às vezes você bate assim e solta um pó. Aquele pó que ele solta quando bate, são os esporozinhos que ele estava produzindo ali. Então ele produz os esporozinhos dessas estruturas menorzinhas ali. Quando, por exemplo, alguém já viu um alimento com fungos que parece ter um algodão doce em cima do bichinho lá, o que morreu, ou do alimento, né, do arroz, por exemplo, que estragou lá, que foi esquecido, ele forma esse novelinho, né, como se fosse um algodão doce, é esses corpinhos de frutificação que vocês estão vendo aqui. As hifas estão derramando ácidos para fazer a digestão. É por isso que o alimento, quando estraga, quando tem fungo, né, ele fica com cheiro de azedo. O azedo, o que é? É a digestão das hifas, né, no alimento. Está digerindo lá, está liquefazendo esse alimento. Então, as enzimas estão quebrando e a gente tem aquele cheiro, né, de coisa estragada, e que realmente é, né, coisa estragada. Certo? Tranquilo? Beleza? Ó, aqui você tem um desenho e um pouquinho mais abaixo aqui, ó, você tem uma fotografia de como ele é, né, visto ao microscópio. Outro aqui, né, produção de esporanjo. Então existem os esporos móveis, que são zoósporos, que normalmente vivem na água, então eles conseguem se locomover, e os aplanósporos, que são esporos que não se mexem, fixos. Tá? Aqui vocês estão vendo um exemplo do bolor negro do pão, tá? Então o pão embolorado, né? Então você está vendo lá, aquilo que você vê é o corpinho de frutificação. As hifas estão dentro da massa digerindo o pão. Aí veja, os corpinhos de frutificação produzem os esporos, esporulação, né? Que vão cair em cima do pão e vão continuar produzindo mais fungo. É por isso que o pão vai ficando cada vez mais embolorado, né? Então, quando se locomovem, como aqui vocês estão vendo, da água, né? Alguns fungos aquáticos, nós vamos ter aqueles que se locomovem, né? No sólido, normalmente, a gente vai ver a produção de aplanósporos, que são esporos que não
se movimentam, são levados pelo vento, mas eles não têm movimentação. Aqui um exemplo de reprodução agora sexuada, tá? Em que você tem lá, ó, micélio de um fungo, aqui, ó, nesse desenho aqui que eu chamo a atenção de vocês, aqui, ó, nesse aqui. Você tem um micélio aqui, ó, encontrando um outro micélio aqui, tá? Eles são chamados de gametângios de sexos diferentes. Na verdade, a gente não usa sexo, como eu falei para vocês. Existe uma hifa positiva e uma hifa negativa. Essa hifa positiva encontra com essa hifa negativa. E da união das duas, ó, você vai formando um zigoto no meio deles. Esse zigoto vai formar um esporângio, produzir esporos, o esporo é sempre ele, né? Que cai no solo e inicia a formação de um novo fungozinho. Então, isso aqui é reprodução sexuada, porque se tinha uma hifa com determinada quantidade de DNA, que se juntou uma outra com uma outra quantidade de DNA. Misturou DNA, reprodução sexuada. Tranquilo? Como eu falei para vocês, a reprodução sexuada é extremamente complexa. Isso aqui é um resumo do suprassumo do sumo, de um tipo de reprodução de fungo. E nem todos são assim como está aqui. Esse é da maioria. Então, a classificação pro vestibular de vocês ficou assim, ó. Quitridiomiceto, né? Zigomiceto, ascomiceto, basidiomiceto, deuteromiceto. Então, mudou um pouquinho, né, a classificação dos fungos, ok? Ó, os zigomicetos, tá? Vamos começar por esse aqui, ó. Os zigomicetos são aqueles do bolor do pão, do arroz embolorado, né? Eles são microscópios, eles formam essas estruturinhas aqui produtoras de esporo. Os deuteromicetos são os chamados fungos imperfeitos, são aqueles fungos, né, que nós não conhecemos ainda totalmente o ciclo de vida deles. Então, o deuteromiceto foi criado pelo ser humano, um grupo aqui à parte, para aqueles que a gente ainda não sabe como é que é a classificação. Então, todos aqueles que a gente não conhece foram colocados dentro dos deuteromicetos, ok? Os ascomicetos se caracterizam por ter um corpo de frutificação, né, o cogumelinho, mas o deles em forma de um sino. Pode ver, ó, eles têm a forma de um sininho aqui, tá? Enquanto, ou melhor, estou mentindo. Forma de sino é esse aqui, é o basidiomiceto, tá? O basidiomiceto tem o corpinho na forma de um sininho, né? Uma parte maior aqui, tá? Cortadinha aqui embaixo, tá? Então, um sininho, ok? Os ascomicetos, na verdade, eles têm esse desenho aqui não tá legal aqui, porque ele parece ser um sininho, né? Mas a gente pega cada um dessas estruturas que tem aqui e ela tá aberta assim, ó. Ela tá aberta como se fosse uma tacinha, tá? Então, ó, os que têm o corpo de frutificação na forma de uma tacinha, tá? Que são cada um desses fragmentos aqui, é ascomiceto. Ascomicota ou ascomiceto, tanto faz. E os que têm na forma de um sininho, assim, né? São os basídios, guarda-chuvinha, né? São os basidiomicetos. Basídio tem a forma de um guarda-chuvinha, ascomiceto de uma tacinha. Os deuteromicetos são imperfeitos, os zigomicetos são aqueles que são microscópios e que formam aquela, né, aquele algodãozinho doce que a gente tinha lá. Veja, a classificação, então, que a gente tem agora ficou assim. Nós temos lá os quitridiomicetos, que são os aquáticos. Zigomiceto, ascomiceto e basidiomiceto. Não entrou aqui aquele, né, dos fungos que a gente ainda não conhece a classificação. Certo? Aquele que foi feita pelo homem. A diferença, ó, todos eles vão ter esporos sem flagelos, só que esse aqui, o ascomiceto, tem os ascóporos, que é o copo que eu tinha dito para vocês, né? Ele tem um ascóporo assim, corpinho de frutificação, e aqui dentro é que vai se formar os esporozinhos, aqui dentro. Ah, então ele às vezes vai fechando isso aqui, e ele fica fechadinho assim, como se fosse uma bolinha. Alguns de vocês já devem ter visto lá na chácara, que às vezes você encontra umas bolinhas, você chuta, ele, né, solta uma porção de esporozinho, tá? É o ascomiceto, ou ascomicota. E o basídio é o cogumelo normal, né? Aquele que tem o chapéuzinho assim, que parece um guarda-chuvinha, né? Aí, nesse caso, o basidiósporo, ele está localizado aqui embaixo. É aqui, ó, que nós vamos produzir os esporozinhos.
Então, veja, fungos, gente, que vocês têm ali, é isso aí. Quer ver? Eu vou mostrar só para vocês algumas fotos aqui, ó. Esses são os Chytridium-micetus, os aquáticos. A gente só vê com o microscópio, né? Tá? O zigomiceto, visto ao microscópio, e corado. Tá vendo aqui, ó, que ele está fazendo a reprodução aqui, ó, nessa primeira foto aqui? Essas partes mais escuras aqui, né? Tá produzindo os esporos aqui em grande quantidade. Ó os cabelinhos, né? Que eu falei para vocês, do zigomiceto, ou zigomicota. Tanto faz, né? Olha ele aí no Rhizopus. Normalmente aquelas frutas que tem, né, que acabam ficando com aqueles cabelinhos, né, ih, ó, tá com cabelo, né? Na verdade é um zigomicota ou um zigomiceto. Aqui nós temos um exemplo de ascomiceto bastante procurado, trufa, trufa, né? Então a trufa, vocês estão vendo isso, aqui é trufa. Lembra que eu brinquei com vocês, né, que no Brasil todo chocolate que tem creme dentro é trufado. Não, trufado é aquele que tem trufa. Só que a trufa é extremamente caro e difícil de conseguir, né? Então, no Brasil é difícil a gente ver, né, alimentos que tenham as trufas. Elas são compradas de fora, elas precisam ser de ambiente frio, né? E elas são fungos que ficam enterrados, então é difícil de conseguir, né? A trufa, né, conhecida como tuber SP. A morchela, que também a gente encontra às vezes no mercado para comer, né? Tá? Lembrando sempre que os fungos, eles são ricos em proteína. Eles substituem a carne, inclusive, né? Os ascomicotas, que eu falei para vocês, que tem a forma de um sininho, né? Alguns são microscópios, então a gente não vê, como é o caso do penicillium. Tá? O penicillium é um ascomiceto. Tá? O penicillium é da onde se extrai a penicilina mesmo, aquele verdinho, né, que muitas vezes causa o pozinho lá nas frutas, é o penicillium. Ó, o Saccharomyces cerevisiae, microscópio também, produzindo aqui, né, os brotinhos aqui na lateral. Tá? Um outro ascomiceto bastante conhecido é o Clavíceps purpúreo, da onde se extrai, né, o LSD. Vocês estão vendo o esporo aqui, ó, essa parte mais escura aqui que tem embaixo do trigo, ó, é daqui que se extrai o LSD. Basídio, não preciso nem falar para vocês, né? O cogumelão aí, bonitão aí, nós temos alguns exemplos aí, né? A orelha de pau é um basídio miceto, tá? Ele primeiro ele vira assim, depois quando ele está muito maduro ele estica tanto que ele acaba virando, né, para cima um pouquinho, mas não deixa de ser um basídio miceto. O agaricus, que é o champignon, é esse aí, tá? Na Europa você encontra na terra, né, ou plantando, tá? Mas tem toda uma técnica para isso. Psilocybes, que é aquele do chazinho de cogumelo, né? Aqui você tem o Amanita muscaris, que não era do Brasil e que veio, né, junto com o pinus, as mudas de pinus para o Brasil. Algumas doenças, né, deuteromicetos, então você tem o pé de atleta, que é essas manchas que não precisa ficar só no pé, né? Aqui você está vendo no meio do dedo do cara, né, os dedinhos ali, mas veja que ele pode se espalhar pelo corpo inteiro. É um fungo que deixa manchas, né? E essas pessoas que têm esses pé de atleta desse jeito aqui são pessoas que têm imunidade muito baixa. Então o fungo acaba se espalhando rapidamente, né? Ou dentro de um tempo no corpo. Isso pode deixar cicatrizes, né, na pele que nunca mais saem. Tá? Então tem sempre que cuidar. Aqui você tem o Candida albicans, né, o sapinho, quando dá na boca, ou vulvovaginite, quando dá lá na vagina da mulher. Então ele também se espalha, é o mesmo, tá? É a Candida albicans. Sapinho é o mesmo, né, do aparelho reprodutor lá, é o mesmo fungo. Aqui na criança, tá? Isso pode passar para a glândula mamária da mãe, né, ali para o seio, e aí aquele seio fica difícil. Imagine, a mulher tem que dar de mamar, o seio está doendo porque está produzindo muito leite, e ela tem que pegar o bico do seio que está rachado por causa da cândida e dar de mamar para a criança, né? Que a criança também está morrendo de fome lá, então bem complicado, né? Aqui você tem as oncomicoses, aquela que dá na unha, que a unha fica toda torta, né? Toda mal formada. Isso tem cura hoje. Existe lá uns esmaltezinhos que vocês passam em cima e ele corrige, né, esse fungozinho. Não pode deixar ele alterar, né, as células mães da unha que ficam por baixo da pele. Senão a unha sempre vai ser uma unha ruim, uma unha alterada, frágil, né? Então, quanto mais cedo você eliminar esses fungos, melhor, né? E é lógico, dá uma aparência muito feia, né, na mão da pessoa, no pé. Então,
tem para vender, às vezes demora um pouquinho, mas você acaba tirando, né, eliminando esse fungo lá. Beleza? Dúvida? Abraço!